Ó, eu vou deixar essa imagem aí para você acompanhar do nosso helicóptero. Enquanto isso, eu vou chamar aqui a nossa próxima reportagem que está pronta. E ela fala justamente disso. Ônibus cheios, muita gente nas estações de São Paulo. O novo rodízio tem regras muito mais rígidas. Olha a imagem do ônibus aí do lado direito, ó. Isso foi gravado hoje, 5 horas da manhã, pela nossa produção. Esse novo rodízio, ele entrou em vigor no início da semana, na segunda-feira. A gente sabe que ele ainda não ajudou a aumentar o isolamento social aqui em São Paulo. O trânsito sim diminuiu, mas as pessoas migraram para o transporte público, elas estão indo para a rua. O problema é que agora essas pessoas estão aglomeradas dentro dos ônibus. O resultado, muita reclamação, muito desrespeito, né? As pessoas estão se sentindo assim, traídas. Horas, tira o meu carro de circulação, mas me obriga a estar aqui dentro desse ônibus. Que situação complicada. E a gente saiu na rua para defender o interesse do nosso povo. Vamos ver. Ainda nem amanheceu e o ônibus já está lotado. Esta linha liga o Jardim Peri Alto à Marginal Tietê, na Zona Norte. São dezenas de pessoas encostadas umas nas outras. Impossível manter a distância mínima de segurança. 5h30 da manhã, nós estamos aqui num ponto de ônibus da estação Guaianazes, na Zona Leste de São Paulo. Olha a situação desse ônibus aqui, ó. Nesse momento, os passageiros descem para ter acesso ao trem e ao metrô. E a gente pode observar aqui, ó, grande fluxo de passageiros no sentido da estação. Dentro do ônibus estavam a Ana Paula e o filho. Eles estão a caminho de uma consulta médica. Embarcaram no Jardim São Paulo e vão seguir de trem até o terminal da Barra Funda. Percebeu que o movimento aumentou por causa do rodízio? Sim, tá até pior. E como é que tu fez com o bebê? Teve que ficar naquele empurra, naquele empurra, o ônibus lotado. Na entrada da estação, uma aglomeração. Preste atenção à quantidade de gente neste outro ônibus que vem da região de Itaquera. Marconi é uma destas pessoas. Agora, para se deslocar da Vila Yolanda até a região da Saúde para trabalhar, ele precisa pegar ônibus e trem, sempre cheios. Tirou a possibilidade de eu vir com o meu carro, que sempre eu vim com o meu carro até aqui a estação de Guaianazes, para poder também ter o conforto de chegar até a estação. Tirou a condição de eu vir do meu carro e agora eu venho numa lotação lotada. Marconi diz ainda que na volta do trabalho, no fim da tarde, a situação é pior. Vem aqui 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, que vocês vão ver. Segundo a SP Trans, em dias normais são registradas cerca de 9 milhões de viagens de ônibus em São Paulo. Uma média de 4,5 milhões de passageiros que vão e voltam. Na terça da semana passada, antes do rodízio, eram 1.440.000 usuários nas ruas. E nessa terça, segundo dia do novo rodízio, foram 1.570.000 passageiros nos ônibus do transporte municipal, ou seja, 135 mil pessoas a mais. Para atender a todos, circulam pela cidade 8.394 ônibus, o que representa 65% do total de antes da crise. 600 ônibus extras estão disponíveis e saem sempre que necessário. Encontrar um ônibus assim, próximo à estação de Guaianazes, só no momento que ele está parado mesmo. A gente pôde observar a superlotação nesse ônibus e as pessoas vêm espremidas, não tem nem lugar para sentar. E quando a porta é aberta, a reclamação é sempre a mesma. Sempre lotado assim ou piorou desde segunda? Desde segunda. Enquanto isso, a CT registra tráfego bem melhor na cidade. O pico de congestionamento caiu de 24 quilômetros na quarta anterior para 4 quilômetros nessa quarta. Todas essas mudanças no trânsito só foram feitas para tentar evitar que as pessoas saiam de casa. Acha que está contribuindo para o isolamento ou não? Não, eu acho que para o isolamento até que sim, né? Mas aí atrapalha muito, né? Demais. O problema é que o índice de isolamento continua muito baixo.
Os últimos números divulgados pelo governo do estado de São Paulo são de terça. 48% da população da capital ficou em casa. O ideal, de acordo com as autoridades de saúde, é de 70%. Não pode só fazer o rodízio e deixar a população à mercê também nos trens lotados, ônibus abarrotados. Olha só, outra coisa que gera aglomeração são os bailes funk. Daqui a pouco a gente vai falar com a polícia ao vivo sobre esse assunto. Agora, a gente tem visto aqui... Me devolve a imagem rapidamente do transporte público, por favor, Duriel. Olha só isso. Isso aqui, quem fez essa imagem foi a nossa produção. Foi a nossa produção. A produção do Balanço Geral foi até esse ônibus. Nós entramos no ônibus, você está vendo, são imagens feitas pela Record TV. Que é para mostrar para você aí de casa o horário, a data e a verdade que muita gente esconde. Quem é que vai olhar com carinho para essas pessoas que necessitam sair de casa para receber um atendimento médico, para poder se tratar de alguma doença, para poder trabalhar, porque tem muita gente aí que está trabalhando porque a empresa não parou, porque é considerado serviço essencial, mas estão aí trabalhando. Tem muito profissional que é autônomo, né, que ainda está fazendo serviço na construção civil, por exemplo, né? Tem diarista que ainda segue trabalhando, tem cozinheiro, tem muita gente aí trabalhando. Agora eu fico preocupado com o bem-estar dessas pessoas, com a qualidade de vida dessas pessoas, porque diante de uma pandemia, você colocar toda a sua população, todo o seu povo em contato assim, eu vou usar uma palavra aqui que é a primeira que me vem na cabeça. É desrespeito. Um pai não faria isso com o teu filho. Uma mãe não deixaria o teu filho se expor. Por que os nossos governantes não pensam numa alternativa inteligente para preservar a saúde dessas pessoas? Porque se você aglomera essas pessoas, não adianta depois você reclamar que o seu hospital está cheio, que a lotação das UTIs está excedendo a capacidade. Ora, você não está dando condição alternativa das pessoas se protegerem. Elas estão saindo porque necessitam trazer para casa o alimento do dia a dia e pagar as contas. Mas se aquelas que tinham carro agora não podem usar mais em dias alternados da semana, elas se expõem ao risco. Se elas se expõem ao risco, elas podem ter o quê? A doença que a gente está tentando combater. Ora, é a mesma coisa que você pular num cercadinho com um leão feroz. Ele vai te atacar. E aí você vai pular? Se você puder dar a volta, você vai dar a volta. Mas se não tiver outro caminho, porque é o que a prefeitura está fazendo, não tem outro caminho. O caminho é alternativo, dia sim, dia não. Então alguma coisa de mais eficaz precisa ser feito para salvar o nosso povo.